Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 33 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar essa experiência que eu tive com áudio com todos aqueles que produzem ou estudam o áudio. E o tema de hoje é em resposta a muitos e-mails que eu tenho recebido com dúvida sobre saída de dinâmica do áudio da DAW para os seus monitores. O que ocorre às vezes, o camarada faz lá, bota o seu áudio lá na sua track e o meter marca às vezes errado, tá lá em cima, mas o som está baixo, às vezes o som sai mais baixo lá. Então é sobre isso que nós vamos entender e eu espero que no fim desse vídeo, que será muito breve, que isso aqui é apenas uma resposta aos e-mails, aproveitei e fiz em vídeo, que assim eu respondo a todos de uma vez só. E como sabemos, o processo da mixagem se inicia logicamente com a edição corretiva de limpeza. Por quê? Nós temos que limpar porque lá na frente nós vamos fazer várias edições, como por exemplo usar um compressor, e esses artefatos ruidosos irão aumentar a sua dinâmica sujando a mix. Então nós é como uma pessoa, não adianta botar uma roupa nova sem tomar um banho, todo sujo de graxa e lama. Então primeiro nós temos que limpar, tirar as partes aqui que são silenciosas, até para uma melhor visualização, para nós podermos chegar aqui no console e começarmos a seguir, depois da limpeza, a fazer a distribuição pelo campo de frequência dos instrumentos. Logo a seguir, nessa distribuição, muitos começam pelo vocal, que dizem que o vocal é o centro de tudo, ou instrumento solo e tudo vai em volta. Eu prefiro ser tradicional. Começo pelo bumbo, que é o instrumento de poder, e o contrabaixo. E em cima deles eu vou criando toda a estrutura de volume, de ganho de volume das outras peças. E ao distribuir essas peças pelo campo de frequência, nós, através dos fades, vamos dar volume com a finalidade de harmonizar as peças da mix, né, como um todo. E é a partir desse ponto é que vai se iniciar todo o processo, logicamente, das edições, que nós já sentamos, demos essa primeira sentada, que depois nós vamos fazer os ajustes, lógico, final, conforme for entrando todo o processo. E é nessa primeira parada que já devemos estar atento a um pequeno detalhe que às vezes passa tão despercebido, que é um botão que às vezes tem nas nossas DAW, que é esse aqui no caso. Automaticamente as DAW, ao vir um áudio, ele já, por exemplo, esse 27 aqui, vamos olhar lá no console, ó, o 27 já está como estéreo, ele já faz isso automaticamente. Mas às vezes nesse áudio estéreo, sem querer, eu chego e coloco aqui ele como mono, então o sonar, agora eu estou dizendo sonar para ver esse áudio aqui, que ele é estéreo, 27, ó, que ele é um áudio estéreo, como vocês podem ver aqui, ó, ele é um áudio estéreo. E agora ele está trabalhando como um mono. E o que vai acontecer com isso, senhores? A DAW vendo isso como mono, os senhores podem ver que se é estéreo, esse sinal de áudio está indo para L, esse sinal de áudio está indo para R. Então ele começa agora a somar, né? Ele faz isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui agora, ó. Ele converte para mono, como está aqui. Isso não está acontecendo não visualmente, como eu fiz aqui agora, que eu forcei, ele está acontecendo isso dentro da própria DAW, ele está pegando esse sinal e fazendo isso. Com isso, o que vai acontecer? Já que existe a soma de dois sinais, vai haver um aumento de 3 dB. Aí fala, poxa, mas o que houve? O áudio está sempre mais alto, embora... Por quê? Os senhores estão tratando um áudio estéreo e dizendo a DAW que ela é mono. Isso é um problema muito comum que muitos cometem. Chega e muda esse sinal. Isso é interessante fazer quando o sinal é mono e os senhores querem usar, por exemplo, uma ferramenta em estéreo, como é o caso, às vezes, por exemplo, de um delay. Mas vamos falar isso mais à frente. Uma outra metria, vou mostrar aqui de novo aqui, é os senhores pegar aqui um plugin, por exemplo, que ele seja mono, né? Vamos pegar aqui um qualquer, mono, eu joguei ele, e esse plugin é mono. O que ele vai acontecer? Ele vai processar aqui no áudio estéreo só como se fosse aqui, ó, só de um lado, deixando o outro sem processamento, ou seja, vai haver uma perda de panorama, porque ele vai ficar desbalanceado o panorama e o volume será alterado, uma track vai ser alterado um lado em relação ao outro lado, devido ao plugin só está sendo usado. Por isso que eu falei uma vez, use o plugin mono para arquivo mono, use o plugin estéreo para arquivo estéreo, porque os senhores têm esse aumento de dB e fica sem saber o porquê, porque o processo está sendo utilizado de forma incorreta, e isso vai dar também problema de aumento de dinâmica numa track, coisa assim, inexplicável, mas não é inexplicável, são erros. O sonar não erra, quem erra é quem edita. E uma outra coisa, senhores, que eu vou voltar lá na frente que eu falei, que ao iniciar nós vamos colocar o volume. Então eu vou aqui diminuir esses módulos para que a gente possa entender melhor. Vou encolher eles. Então o que acontece? Se no caso eu comecei esse primeiro processo de volume e aqui na saída marcha está lá em cima,
Eu não posso trabalhar assim, né? Então o que eu faço? Pego todos eles e venho fazendo o quê? Reúno todos eles e baixo todos que eu não fiz aqui de uma só vez, até aquele volume que eu olho aqui na master esteja no volume nominal, não é lá em cima clipando. Por quê? Primeiro que nós vamos enviar isso depois para a masterização e não podemos enviar isso no alto volume. Então nós temos que fez, mas ficou alto, tá tudo certinho entre si, mas só que o volume geral ficou muito alto. Faça isso, aperta o Counter do seu teclado, segura em cima e aperte aqui, vem descendo todos de uma vez até um volume nominal. E uma coisa a observar é o uso dos envios. Por exemplo, aqui eu usei o envio para botar um reverb. Então o que acontece? O fluxo do áudio entra aqui, que é controlado, o áudio principal por aqui. Mas esse mesmo áudio, ele tá fazendo o quê? Ele tá saindo daqui ao mesmo tempo, vindo até essa send aqui, que é do áudio, tá vendo? Vem até essa send e retorna. E veja que a saída, se nós formos ver a saída dele aqui, da própria send, vai para onde? Vai para o master. Então, a master está recebendo o sinal do envio, mais o sinal da track. Então, observe de não, ao mexer aqui, ou dar ganho no envio, através da parte principal, de não estar fazendo isso. Por quê? Os senhores vão ver aqui uma leitura do meter que está correta, porque o sinal que está aqui, só que o sinal, existe um outro sinal chegando lá na master, que é através dos envios. Então, preste atenção quando usar envio, os senhores colocaram os seus efeitos através de envio, porque também causa muito isso. Os meter dão um valor que é correto, é o valor que está só entrando aqui. E aqui na master vai ver clipando. Por quê? Lá os senhores aumentaram o envio e com isso haverá problema. Bom, senhores, como eu falei, não tem muito o que dizer. É poucas coisas. Eu resolvi responder isso através de um vídeo que eu achei melhor, que senão fica toda a escrever, seria pior. Então, preste atenção sempre ao fluxo de áudio dentro do sua DAW, a todo esse processo que foi explicado aqui e com certeza os senhores não vão ter problema. Lembrando uma coisa, quando os senhores colocam numa track um reverb também, o que acontece com o reverb? O reverb ele tem a função de recriar ecos, ou seja, ele aumenta esse volume, porque vai existir o som principal e outros sons de reverberação, né, que retorna para ele. Então, quando se usa reverb, tenha cuidado em diminuir esse canal em relação àquilo que estava, porque, lógico, se ele estava em 10 dB, por exemplo, ao usar o reverb, vai subir. Então, usou o reverb, preste atenção em diminuir também, porque é lógico que... por que aumentou sozinho? Não aumentou sozinho. O reverb causou esse aumento, como delay. Então, preste atenção ao uso da ferramenta e veja aquele vídeo que eu falei do uso do plugin, porque o plugin também, quando mal colocado, mal feito, ele faz esse aumento também de dinâmica. Como eu expliquei lá, o uso correto do plugin, normalizando o plugin e o áudio que está na track. Dito isso, senhores, não tenho mais nada a dizer. Vê que foi um estudo muito rápido. Quero agradecer a toda essa família do áudio que está sempre me incentivando, dando seu joinha aí embaixo, que é sinal que eu estou no caminho certo, escrevendo aí as suas impressão sobre o canal, as suas perguntas, tudo isso é muito importante para mim, é a minha melhor recompensa, já que o canal aqui não tem finalidade financeira. Eu agradeço a toda essa família do áudio, a todos os inscritos da família do áudio e que Deus abençoe a cada um e até o nosso próximo estudo.